pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula, mas antes nós vamos meditar no versículo que está lá em Provérbios 19, versículo 8, que diz assim: Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Que você possa buscar sabedoria, né? Sabedoria é saber viver. E essa sabedoria, quem dá para nós é somente Deus, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, que o Senhor possa estar abençoando esta aluna que está assistindo essa aula e nos dê uma boa reflexão. Em nome de Jesus, amém. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aprender sobre números complexos. Esses números complexos a gente trabalha com eles o tempo todo, mas sem perceber. Agora nós vamos conhecê-los de forma sistemática, tá certo? Então vamos lá. Os números complexos, eles são um conjunto de números. Lembra lá que você aprendeu sobre os números naturais, que são aqueles números que nós usamos para contar, né? Incluindo 0, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Aí nós temos os números inteiros, que a gente inclui aí nesse conjunto os números negativos. Nós temos os números racionais, que incluímos as frações, os números decimais com vírgulas, dízimas periódicas. No geral, os números racionais são aqueles números que nós podemos escrever na forma de fração. Aí, no meio desses números, nós temos os irracionais, que é um conjuntinho à parte, que eles não podem ser escritos na forma de fração, mas são números decimais que, após a vírgula, tem infinitos números, mas não repetem de forma periódica. Exemplo, o π. O π é um número irracional, é 3,1417 e infinitos números após a vírgula. Nós temos as raízes não exatas também, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 50, são todos números irracionais. Aí, todos esses conjuntos são os números reais, lembra? Aí nós vamos acrescentar aqui os números complexos, que tem um símbolo C, tá bom? No estudo da álgebra, muitos matemáticos necessitavam de um conjunto a mais de números para que esses estudos pudessem ser mais ampliados, né? Então agora nós vamos ver que números são esses. Um número complexo, ele é escrito dessa forma aqui, ó, Z igual a mais BI. Z é a nomenclatura do número complexo. O A, então Z é o número complexo. O A é a parte real de Z. Então, todo número real, ele pode estar aqui no lugar desse A. E o BI é a parte imaginária de Z. Essa palavra imaginária aqui não tem nada a ver de imaginação, de uma coisa que não existe e tal. Os matemáticos colocaram essa nomenclatura e tanto que tem esse símbolozinho I. Nós vamos ver que número que é esse, tá bom? Ele é um número. Esse número I aqui, ó, essa letra I representa um número específico, igual o π. O π, que é aquele símbolo, aquela letra grega, representa o 3,14, não é isso? Ou em radiano, 180 graus. Então, esse número I aqui, ele é um número, tá certo? Então, quando o A for zero, então se o A for zero, não existe o A. Então, o nosso número complexo fica só Z igual a BI. Então, esse número aqui, ou então, quando o B é zero, aí nosso número complexo fica só o Z igual a A. Então, esse número aqui, quando só tem a parte imaginária, a gente chama ele de número imaginário puro. E quando tem só a parte real, nós chamamos ele de número real. Tá bom? Alguns exemplos de número complexo, ó, 2 mais 4i, então toda vez que tem esse i junto, grava isso, é um número complexo, tá? 8 menos i raiz de 2, o i ele pode vir antes também, não tem problema, é um número complexo. 6i, só tem a parte do i,
Então, ele é um número complexo puro. E quando não tem nenhuma parte do i, nós falamos que ele é um número real, como esse número 4 aqui. Menos i. Então, aqui só tem o i, número complexo puro, tá? Agora aqui, ó, i ao quadrado é um número real. Por que que i ao quadrado é um número real? Nós vamos descobrir isso agora, você vai ver. Preste atenção aqui nesta equação. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Vamos resolver essa equação? O que que a gente faz? Ó, repete o x ao quadrado, pega esse mais 1, traz ele para cá, fica menos 1. Aí, x é igual a raiz quadrada de menos 1. Aí, você sempre aprendeu que não existe raiz quadrada de número negativo, não é verdade? Isso acontecia quando a gente trabalhava dentro só dos números reais. Agora, dentro dos números complexos, existe. Então, presta atenção aqui. Essa raiz de 1, que é o nosso número imaginário i. Por isso que i elevado ao quadrado, ele é um número real. Porque se eu pego a raiz de menos 1, que é o i, e elevo ao quadrado, eu vou cortar a raiz com o quadrado, vai ficar só menos 1. Então, ele se torna um número real. Tá bom? Então, qual que é a resolução dessa nossa equação? Então, x é igual a mais ou menos i. Então, quanto que vale o i no número complexo? Raiz de menos 1, tá? Temos uma outra equação aqui, ó. X ao quadrado mais 4 igual a 0. Vou pegar esse 4 e trazer para cá. Vai ficar x ao quadrado igual a menos 4. Aí, a gente coloca o menos 4 dentro da raiz. Olha só o que vai acontecer. É verdade ou não é que menos 4 é a mesma coisa que eu multiplicar menos 1 vezes 4? Aí, o que vai acontecer? Como eu tenho uma multiplicação aqui dentro, eu posso separar. Então, vai ficar raiz de menos 1 vezes raiz de 4. E quanto que é a raiz de 4? 2. E o que é a raiz de menos 1 que nós aprendemos aqui? É o i. Então, portanto, a solução dessa nossa equação vai ficar mais ou menos 2i, tá bom? Agora aqui uma aplicação bem básica dos números complexos. Por exemplo, essa formulazinha aqui, ó, F igual a x mais yi, ela permite calcular a força de arrasto responsável pela sustentação do corpo da aeronave, de um avião. Então, os números complexos responsáveis para calcular a aerodinâmica de um avião, por exemplo. Nesse tipo de avião aqui, ó, que faz acrobacias, né, é preciso que essa sustentação seja bem equilibrada e bem forte. Então, os números complexos entram aí. E os números complexos têm muitas outras utilidades que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios e esse é o início dos números complexos.